O dia 31 de março de 1964 foi um marco importantíssimo na história do Brasil. Para aqueles que sofreram o golpe, para aqueles que conhecem a dinâmica daquele processo, no dia 31 de março se lembra e se denuncia. Os chamados saudosistas da ditadura vão, digamos, tentar rememorar no sentido de que, olha, aquilo foi um processo extremamente importante para o Brasil. A história vai mostrar que foi algo desastroso para a vida do trabalhador brasileiro. Mas antes mesmo de falarmos sobre o dia 31 de março e o que ele representa, é importante imaginarmos e pensarmos que o Brasil República surge justamente de uma quartelada. Na verdade, se nós olharmos bem o processo de decadência do Império e o surgimento da República, você tem elementos externos e internos. O elemento externo é que o Brasil, na América Latina, na América como um todo, era um elemento estranho, porque era a última monarquia e as demais sociedades eram republicanas, claro, com todos os seus ressalvas. Também por causa da sua fragilidade também. A monarquia já vivia seus momentos de fragilidade por N questões internas. E, por fim, a questão da propaganda republicana ganhando corações e mentes de setores que, de fato, participavam da vida pública. É só lembrar que, no final do século XIX, a participação pública era muito restrita. Nós ainda temos uma sociedade escravocrata, né? Mesmo que a chamada escravidão tenha sido abolida em 88 e a República em 89. Mas o fato é que os militares, desde seu período republicano, fazer esse corte, têm uma percepção muito moral da sociedade. Moral em que sentido? Em se achar uma força superior moralmente a todas as instituições e também à vida social. É como se o indivíduo, ao adentrar no corpo militar, ganhasse uma áurea de virtude, enquanto os elementos da vida civil manifestasse todas as não virtudes da vida social. Por isso, essa ideia da exaltação dos militares. Pensando no que nós chamamos de o movimento tenentista, que também é um movimento militar, que tinha algumas coisas até avançados em relação a outro momento da história, mas o centro do movimento tenentista era um movimento moralista, do combate à corrupção como uma bandeira central. Mas esse combate à corrupção de uma forma muito abstrata, certo? Porque quando os tenentes chegarem ao poder junto com Vargas nos anos 30, terão a mesma prática, digamos assim, de elementos de corrupção dentro da estrutura do Estado. Os militares sempre participaram da vida pública como uma força moralmente superior. Isso é em toda a história republicana. No período Vargas, no segundo mandato do Vargas, agora mandato, porque no primeiro foi um golpe, o chamado Exército Brasileiro o apoiou no primeiro momento, no momento da ditadura, que ele apoiou, mas depois, no chamado período eleitoral do Vargas, eleição, existiu uma tensão muito grande de setores dentro do próprio Exército, certo? De pressionar o Vargas. Não à toa o Vargas, com seu projeto nacionalista, sucumbe às pressões e se mata em 1954. O Brasil vive uma instabilidade, certo? No governo Café Filho, no governo Gaspar Dutra, e ao chegar no governo Juscelino, você tem um problema muito grande, inclusive de posse, dos militares não quererem o Juscelino. Porque naquele momento já existia aquela áurea que os americanos já colocavam em pauta a questão de uma América afastada do comunismo, afastada das chamadas forças progressistas, que propunham um outro tipo de sociedade e, claro, com inspiração naquilo que vai ser consolidada, chamada de a Revolução Cubana de 1959. Nos anos 60, o governo João Goulart, que tem uma dificuldade enorme de assumir devido aos militares também, faz um acordo para a governança, estabelece o parlamentarismo para governar.
O fato é que os 3 anos do governo João Goulart é um governo de proposição no sentido de trabalhar a ideia de destravar a economia brasileira, propondo reformas de base, né, para que de fato a economia nacional tomasse um outro patamar e produzisse um outro tipo de desenvolvimento para os trabalhadores, para a sociedade brasileira. Mas nessa lógica da Guerra Fria, os militares vão dizer isso é comunismo. Né? Isso é comunismo, tem que ser barrado. O fato é que os militares, junto com outras forças civis, que depois vão sofrer com os militares, articulam, suscitam, provocam uma instabilidade propícia a uma intervenção militar. Mais uma vez, os militares intervêm no Brasil em 64, expulsam do poder um presidente eleito e aí começa um movimento paulatino de endurecimento de um regime. Inclusive aqueles que o apoiaram no primeiro momento, os civis, sentirão na pele, no caso, a força dos militares. Os militares farão literalmente uma purificação daquilo que eles achavam que era ruim na vida pública. A República Brasileira vai ser um governo literalmente de militares, dando as ordens e paulatinamente, né, nos anos 60 e nos anos 70, vai ocorrer um processo de endurecimento do regime. Endurece-se o regime e todas as forças políticas contrárias ao regime militar, né, teria ou 2 destinos, a morte ou o exílio. E diga-se de passagem, a morte das formas mais cruéis possíveis, né, jogando as pessoas no meio do mar, levando as pessoas para os chamados doicode, né, e antes de morrer, passando por uma via crucis, né, de torturas. Homens e mulheres sentiram na pele a tortura do Estado policialesco implementado pelos militares. Logo, o dia 31 de março, ele tem que ser lembrado, mas tem que ser lembrado de uma forma de denúncia a tudo aquilo que o Brasil viveu nesse período. E dizer que os militares, né, que ainda hoje, né, se colocam como uma força moral superior, de fato é muito mais projeção de uma vontade do que efetivamente uma prática. É só lembrar que o atual governo brasileiro, literalmente todas as instâncias do poder do Estado está nas mãos desses militares, e nós temos uma pandemia que está devastando o Brasil, né? Nós temos uma economia em frangalhos. Por quê? Porque esses elementos que se dizem tão virtuosos na questão da vida pública estão gerindo o governo junto, né, com o presidente incapaz, no caso aqui Jair Bolsonaro, gerir um Estado brasileiro em frangalhos, e a população está sofrendo com isso. Por isso que o dia 31 de março é um dia de denúncia e não um dia de comemoração. Denúncia porque o Estado brasileiro não precisa, né, ficar rememorando, né, um momento da história do Brasil que a morte era exaltada, né, e o empobrecimento da classe trabalhadora foi sempre um norte. Não à toa que o arroxo salarial sempre foi o norte desses governos militares. É isso.